Olá, tudo bem? Ah, mais um pouquinho, tem gente chegando. Sejam bem-vindos todos. Eu acho que vocês podem abrir o microfone, tá? Vamos conversando. Oi, Rô, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem. Que bom ver todo Oi, mundo. gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Érica, Rosana, tudo bom? Olá, sim, tudo bem? Boa noite. Vou colocar assim, boa Boa noite. noite. Oi, Lê. Oi. A Letícia aí. É, Oi, Zuila. aqui a gente vai se Saudade. encontrando. Eu também. Que legal. Deixa eu ver. Bem, a gente vai começar, e é assim que o pessoal vai chegando, porque a gente já passou 2 minutos, e a gente só tem 40 minutos, que eu só vou dar uma entrada, tá bom? Então, ó, para quem não me conhece, vou fazer uma breve apresentação. Oi, Lu, oi, Walter. Bem rapidinho, esse trabalho da aula gratuita me faz muito bem para poder compartilhar com as pessoas um pouquinho do que a gente sabe, né? É tão gostoso a gente se doar um pouco. E a música hoje, ela é muito importante para a nossa saúde mental. Então, quem canta seus males espanta. E a gente tem que cantar, né? Para poder ficar alegre e ficar feliz. Tocar um instrumento, mas o primeiro instrumento que já nasce com a gente é o nosso corpo. Então, o primeiro instrumento, o nosso corpo. Deixa eu só. Vou desativar o som de vocês para não. Uhum. Para ficar todo mundo juntinho. Pensando nisso, às vezes a gente acha que a nossa voz é feia, que é desafinado, né? Ou às vezes que nem a gente está falando aqui, mas quem está ouvindo primeiro somos nós. E às vezes a gente se assusta um pouco com a nossa voz. Ah, mas a minha voz não é boa. Eu gosto muito de dizer o seguinte: nós somos únicos em tudo, até na voz. E na natureza, tudo é único também. Nenhuma flor é igual a outra. Até ali, a assinatura de Jeová é única em ângulos de cada um. Então, você pode ter dois girassóis e mesmo assim eles vão ser diferentes. Nossa voz também, que é o nosso primeiro instrumento musical. Nenhuma voz é igual a gente. Então, quando a gente canta, né, você consegue, depois de um tempo, perceber a sua voz misturada com as outras, como se fosse uma mistura de tinta, ou como se fosse um ingrediente de bolo. Cada um tem seu temperinho, e isso faz a gente se sentir melhor, porque se a gente é único, não existe o feio, existe a diversidade. O que me motivou a cantar foi pensar nisso, que o nosso instrumento, nem você pode tocar piano, violão, flauta, violino, que são os instrumentos convencionais, desenvolver habilidade. Mas não adianta nada se você não cantar, porque o primeiro instrumento é a voz. E aí, quando a gente canta, às vezes a gente se força um pouco. Força aqui, né? Essa parte aqui do pescoço, que tem a laringe, a faringe, todo aquele, né? Vocês podem ver depois as imagens lá no Google desse aparelho fonativo. A gente força o pescoço, força a garganta, força aqui. E às vezes a gente não consegue. Às vezes você quer dar um som mais agudo, mais fino, e você fala, minha voz não chega lá. E por que que fica arranhando?
Por que que dá aquela sensação esquisita? Oi, Eric, tudo bem? Então, gente, o motivo do nosso encontro hoje é para falar sobre isso, tá bom? Sobre que a nossa voz é o nosso primeiro instrumento e que a gente deve sim cantar. Sempre, sempre cantar. Não deve ter vergonha da voz, porque a nossa voz é único em tudo. Lógico que existe. Oiê, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Lógico que existe. A gente já começou, tá bom, Anilde? Aí, Tá, eu vou fechar o seu som só para a gente não ficar pesado, tá bom? beleza. É, Hoje você vai entender por que que a sua garganta arranha, como que a gente pode fazer um exercício prático e leve. Já falei para vocês há um tempo atrás que a matéria principal da música é o som. A música é formada de som e de silêncio. O som, ele tem 4 parâmetros principais. Então, essa é a base da música, o alicerce. A gente precisa aprender a ouvir a diferença do som. Então, primeiro, o som ele pode ser longo, tipo tu, ou ele pode ser curto, tu. Então, quando a gente vai prestar atenção no som longo e curto, por exemplo, vamos fazer com a nossa voz aqui um U longo. U. A voz vai soando, ela não para. Então a gente fala que é um som longo. O som curto, ele é pequenininho. Tu, tu, tu. Que nem aqui eu fiz 3 pequenininho. Tu, tu, tu. Então, o primeiro é a duração do som. Quanto que ele dura? Se ele é longo, tu. Ou se ele é curto, tu, tu, tu. Esse é o primeiro parâmetro. Essa diferença de longo e curto a gente chama de duração. Quanto dura o som? A outra é se o som ele pode ser com a frequência alta, então a gente fala popular que o som é fino, lá no alto, fino, ou lá embaixo, grave. A gente costuma falar grosso lá embaixo e fino, mas não dá para ver o som. Então é só um termo, grosso. A gente pode comparar com sons, por exemplo, da natureza, ó, nos animais. Som grosso, leão. Uau! Som fino, gatinho, né? Então a gente tem o grave e o agudo. Esse parâmetro grave e agudo chama altura. Então, alto, agudo, fininho, baixo, grave, grosso, não é sobre, por exemplo, potência do som. Quando a gente fala na televisão, abaixa o volume, não é para a televisão ficar grave, porque na vida real, no cotidiano, a gente fala, tá muito alto esse volume, abaixa o som. A gente está falando aí de potência, intensidade. Mas na música, quando fala som alto e som baixo, não é sobre potência, é sobre frequência. Frequência lá em cima, o som é fino. Frequência lá embaixo, o som é grave. O nosso ouvido, ele ouve até 20 mil hertz. Então, fica agudo, chega uma parte que o nosso ouvido não ouve mais. Só os animais, eles escutam mais fino. E o grave também, às vezes fica tão grave que a gente não escuta mais. Alguns animais escutam. Então, ó, falamos de duração, falamos de altura e começamos a falar de potência, que é intensidade. O som forte, que é quando você fala forte. Eu sou o Shirley. Ou quando você fala fraco, que a gente usa em italiano o som pianinho. Pianinho, eu sou Shirley. A gente fala baixinho. Eu sou Shirley. Então, ó, o som pode ser longo e curto, duração. O som pode ser agudo ou grave, altura. O som pode ser forte ou fraco, intensidade. E o som pode ser único, que é o timbre. Então, são 4 parâmetros. E aí a gente vai ter que começar a distinguir. Para cantar, a gente usa todos.
Quando você canta, você já tem o seu próprio timbre. Ou seja, essa é a voz da Shirley. Essa é a voz da Lê. Essa é a voz da Rô. A gente já consegue identificar da onde vem o som. É o piano, é o violão. É voz de mulher, é voz de homem. A gente pode identificar quando o som é longo ou curto, dependendo da música. Por exemplo, se a gente vai cantar uma música mais lenta, geralmente ela tem palavras mais longas. Por exemplo, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Você tem que esticar o som para ele ficar longo. E forte e fraco. Eu não sei se vocês já ouviram ópera, tem bastante isso. De repente a mulher tá cantando fortíssimo e de repente tá pianíssimo. Aí você tem que aumentar o volume para você ouvir. A orquestra faz muito isso, tá bom? Como é que eu vou praticar essas coisas e como é que eu vou ter ciência de tudo que está acontecendo quando eu for cantar uma música? Bem, nós vamos começar então a fazer um exercício leve. Para cantar, gente, o combustível da voz é a respiração. Então, você tem que ter bastante ar para fazer a sua nota. Então, a respiração, já falei uma aula sobre isso também. Você coloca o ar para dentro, você vai inspirar como se fosse cheirar uma florzinha. Aí você vai ter que colocar o ar lá embaixo, expandir a barriga. Então, ó, cheira a florzinha e sopra a velhinha. Mais ou menos isso. Cheira e sopra. Quando você sopra, você está falando. Então, ó, vamos fazer o exercício, quer ver? De respiração. Eu gosto muito de fazer o exercício do papelzinho na parede. Eu já ensinei numa aula. Vocês podem colocar aqui no chat, vocês podem escrever se vocês têm alguma dificuldade, alguma pergunta, que eu vou respondendo. O exercício do papelzinho na parede eu ensinei outro dia. Você coloca o papelzinho na parede, aí você vai inspirar, vai soltar o papelzinho e ele tem que ficar preso na parede com a força do seu ar. Vai ficar preso. Quer ver, ó? Aqui meu caderno. Ixi, foi. Peraí. Se eu soprar direito, ver se vai funcionar. Deu para ver? O papelzinho fica preso com o seu ar. Esse exercício é bem legal para brincar com criança, porque é competitivo, né? Mas quando você está soprando o papel e ele fica preso na parede, você está usando a respiração diafragmática, que é o seu diafragma, que é o músculo principal da respiração. Tem pessoas que acham que o músculo principal da respiração é o pulmão, mas não, o pulmão é o maior, tá? Então, ó, inspira e quando você for soltar, você vai soltar com essa força. Conforme mais longa a nota, você vai colocar mais pressão. É assim que a gente canta e que a gente consegue fazer a nota afinada. Então, nós vamos começar um exercício fazendo 2 sons para aquecer nossa voz. Ó, o som 1 e o som 2 um pouquinho mais agudo e depois volta para o som 1. Então, vai ficar 1, 2, 1. Escutem, ó. Ó, som 1, 2, 1. Faz assim, para você afinar. Vamos falar. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Pode fazer com a mão assim junto comigo. O 1 é mais para baixo, o 2 é um pouquinho para cima, como se eu estivesse subindo um degrauzinho na escada. 1, 2, 1. Mais uma vez. 1, 2, 1. Percebe que o 1
é mais diferente que o 2? Eles não são iguais, são diferentes. O 1 é mais grave, o 2 é mais agudo um pouquinho, e depois volta para o 1 grave. Vamos de novo? Prepara sua mão aí que eu quero ver vocês com a mãozinha assim, ó. 1, 2, 1. Certo. Agora a gente vai subir 3 degraus. 1, 2, 3, 2, 1. Certo? Olha lá. Inspirou. 1, 2, 3, 2, 1. Mais uma vez. 1, 2, 3, 2, 1. Agora vamos até o 4. Vai. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Agora vamos até o 5. Olha lá. Preparou? Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, essa escadinha, ela fica infinita, tanto para cima, para o agudo, quanto para baixo. Quanto mais você treinar a técnica vocal, a sua voz vai expandir. Hoje a gente chegou até o 5, mas você pode subir até o 15 se você quiser. Aí você vai perceber que conforme você vai subindo muito, a sua garganta não vai ajudar. Aí é quando ela começa a arranhar, porque você não tem ainda a extensão vocal. O que que você pode fazer para resolver isso? Bem, se você tiver sua garrafinha d'água, a água é bem legal. Então, sempre quando você for cantar, tipo assim, na reunião, quando você quer cantar bem legal, de todo o coração, é bom você ter uma garrafinha d'água. Vai chegar a hora de cantar, é um golinho só. É um golinho, aí você põe na boca, mexe a água na bochecha, assim, e engole. Aquela água já hidratou, né? Tem gente que tem garganta seca naturalmente, às vezes é efeito de medicação, a ansiedade. Hoje tem vários fatores para ficar com boca seca. Então a gente vive com a garrafinha em volta, né? E o que que a gente pode fazer quando a nossa garganta começa a arranhar muito? Significa que você não vai conseguir chegar lá naquele agudo, sabe por quê? Existem tessituras vocais. Existem 4. Eu também já ensinei isso numa aula anterior. De vozes femininas, que nem a minha voz é bem aguda. A minha voz é soprano. Ela fica lá no topo do agudo. Mas existem mulheres que têm uma voz mais grave. A tessitura mais grave. Que nem a minha filha. Ela é adolescente, mas ela é grave. A gente chama contralto. Tem mulheres que ficam no meio termo. Elas conseguem ir lá em cima e conseguem ir lá embaixo. Essa a gente chama de mezzo-soprano. Essas são as melhores. São raras. Ou é soprano ou é contralto. Para os homens, existem também 2 tipos de vozes. Os homens que cantam agudo, a gente chama de tenores. E os homens que cantam grave, a gente chama baixo. Certo? Agora a gente vai fazer esse mesmo exercício da escadinha, mas a gente vai falar M, tá bom? Esse é o melhor exercício, gente. É o M. Então, ó, fecha a boca aqui, ó. Você vai na garganta. Vai pegar bem aqui, ó. Certo? Então, olha lá, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Escutem. Cinco degraus. Prepara. Mais uma vez.
Agora a gente vai fazer, começando. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Aí vai até o 4, aí vai até o 5 duas vezes. Então vai ficar, agora vai virar uma música, tá bom? Tá lá, preparou? Senta direito, postura, elegância. Ah lá. 1, 2, 3 e vai. Olha, gostei que vocês fizeram com a mãozinha. Ficou bem legal. Gostei. Eu acho que com a mãozinha eu consigo ver vocês fazendo. Dá para mim ver que eu não estou ouvindo, né? Olha, É, olha, eu não estou ouvindo vocês, mas depois eu quero que vocês me mandem no individual fazendo para mim ouvir a afinação de vocês, tá bom? O importante é saber que a primeira é mais grave, a outra é mais aguda e você tem que fazer essa mudança aqui com a sua voz, tá bom? Tá lá. Mais uma vez. 1, 2, 1. Sobe até o 5 e volta. Prepara. Agora a gente vai fazer ne. Ne. 1, 2, 3 e ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Vamos sem piano? Ó, quem tem uma voz mais grave? Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Eu consigo fazer o grave, mas o que que acontece? Ó, a minha garganta já arranha, porque a minha voz é aguda. Para fazer o grave, você abre aqui, ó. Aí você vai fazer para baixo. Nê, nê, nê. Você tem que abrir isso aqui para poder sair aí as suas pregas vocais, que antigamente eu achava que era cordas, não sei vocês. Eu falava cordas vocais, eu imaginava igual corda de violão. Mas não é, gente, é um músculo. Quando você abre, assim, que eu falo abrir, é porque ele relaxa. Ó, 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 né? Ó, ó. Ah, gente, ó, como é que você faz para colocar a sua voz na mesma altura que a minha? Esse é um exercício bem legal, porque, ó, para você conseguir afinar, a minha voz está aqui. Ah, aí você vai procurar. Você que vai imaginar como se fosse um raio laser e colocar na mesma direção. Esse é o seu exercício que você faz. Então, quando você vai ouvir uma música, por exemplo, tá lá na introdução, você pega aqui e faz assim, ó, para você achar o tom, os primeiros acordes. Todas as músicas têm a introdução e é para isso que serve a introdução, para você achar o tom que você vai colocar a sua voz. Porque, por exemplo, se a música daqui você começar a cantar aqui, você está desafinado. Então você tem que cantar no mesmo lugar, certo? Gente, falamos então sobre a importância de fazer o alongamento, a importância de beber água, a respiração, que é o principal, que é o combustível. Se não tem ar dentro de você no diafragma, não vai chegar no agudo. Então, você tem que inspirar e tem que ficar cheia. E tem que imaginar que é lá embaixo, porque o ar ele vai ficar armazenado no diafragma, não é no pulmão, tá bom?
A gente falou também da importância de beber água, né? E falamos um pouquinho do M. É o principal, gente. É a base da técnica vocal. É você fazer o M. Quando você tiver, por exemplo, no fone, no ônibus, no carro, você pode cantar cantarolando em M. Parece loucura, mas você está fortalecendo toda a sua musculatura aqui, ó, da faringe, porque é igual academia, gente. O músculo ele fica forte. Então, quando ele está arranhando, é porque ele está fraco, está muito relaxado e ele não está se achando. Então, esses exercícios servem para ajudar a gente a deixar a nossa voz acostumada, certo? Para a gente terminar, então, porque a gente só tem, ó, foi muito rápido, né? Mas assim funciona. E eu vou ver se eu faço esse ano mais uma, o ano que vem a gente faz duas, mas eu não vou ficar voltando do zero, não, tá bom, gente? Vou sempre andar para frente. Quem tiver alguma dúvida, me pergunta no particular, que aí eu vou respondendo, tá? Ó, vamos fazer juntos só a voz. Então, ó, a nota base, acha aí. Vamos fazer um, dois, um. Essa piramidezinha é bem legal. Tem vários vídeos nas redes sociais que ensina. Um, dois, três, dois, um, dois, três, quatro. Tem gente que vai até o oito. Aí é muito legal fazer até o oito. Mas não dá para fazer hoje com vocês, mas vocês podem tentar. Ó, vamos lá? Preparou? Hum, respira, postura. Hum, 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 Agora com me. Respira. Me, me, me. Cinco. Me. Agora com lá, que é legal. Vai. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Agora, 5 vezes vai e volta. Um pouco mais rápido, ó. Prepara. Um, dois, três e vai. Lá, 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 lá. 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 Lá, 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 lá. Ó, a respiração ficou na descida. Desceu. Quando vai subir, dá aquela respirada. Para respirar, você tem que abrir a boca, porque o nariz, os orifícios são muito pequenininhos. Quando você abre a boca, entra um ar bem rapidinho. Ó, ganhamos 10 minutos. Eba! Então, ó, gente, vamos fazer com I. Agora vai forçar um pouco mais aqui, a embocadura, tá bom? Um, dois, três e li, 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 li. Respirou? Li, 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 li. Percebeu que deu uma forçadinha, né? Até aqui na barriga também, né? A gente vai fazendo uma força. Ó, vamos abrir um pouquinho o som, vou ver se eu consigo abrir o som de vocês. Vocês podem me perguntar.
Deixa eu ver aqui. Peraí. Pode abrir, vê se dá para abrir. Se todo mundo fizer com o microfone aberto, já vira um coral, né? Vamos tentar? Vai ficar uma saladinha de Ô, fruta. Shirley, uma pergunta. Às vezes eu percebo que quando eu faço o exercício, coça a boca, é normal? É porque, olha, toda vez que a gente usa o ar, ainda mais quando você respira usando o diafragma, ele vem com toda a pressão. Quando ele sai vibrando tudo. Aí dá essa impressão de coceirinha. Tá E bom. esse processo depois ele vai passando despercebido, ele sempre existe. Mas agora que você está percebendo que isso acontece. É muito legal, sim, essa questão da respiração. É porque você está respirando com o diafragma. Quando a gente é bebezinho recém-nascido, eu já contei essa história, vou repetir rapidinho. O bebezinho recém-nascido, ele nasce respirando pelo diafragma. Aí a mãe fala, não pode. Aí o neném, não pode, não pega. Aí a respiração fica curta. E é por isso que a gente tem tanto AVC, tanto infarto. A gente tem que respirar lá embaixo. A respiração diafragmática, ela serve para tudo, gente. Até para, como que fala? Crise de ansiedade, para você se regular. Você vai lá no médico, no UPA, ele fala, respira fundo. Você tá já mandando o ar pro diafragma. E no dia a dia, a gente fica com tanta pressa que a gente só respira aqui, ó. Respiração curta. Essa respiração faz muito mal. Certo? Então, ó, pega a nota aí. Lá. Um, dois, três e lá, 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 Ó, quando você for ouvir a música que você mais gosta, tenta procurar com a mão se a nota tá indo para cima ou para baixo, a direção do som. Isso aqui vai ajudar você a ter uma noção de afinação. Então, assim, sempre que você vai cantar, vai, que nem a música que tá na minha cabeça agora é que eu tava cantando, né? Tá certo? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Você vai fazendo isso aqui, ó, que é o que o maestro faz lá na frente, né? O maestro que está na frente da orquestra, ele vai dando ali para você tanto o ritmo, a pulsação, como se a nota tá aguda ou se a nota tá grave, se a nota tá forte, se a nota tá fraquinha. Todos esses gestos, é bem legal. Vocês vão começar a observar, porque assim, a gente fala e agora a gente percebe, tá? É muito legal. Ó, daqui a uma semana mais ou menos, eu vou colocar lá no grupo uma outra enquete para vocês escolherem o tema da próxima aula. Aula de piano, aula de violão, até dá para a gente fazer sim, mas muitas pessoas não têm. O que todo mundo tem é o corpo. Por isso que o corpo ganhou. E a partir do momento que você sabe fazer essas notas aqui na voz, é só você pegar o seu instrumento aí em casa e caçar. Você vai ficar procurando a nota até que você vai achar. E você vai entender, olha, eu consegui fazer no violão. É só você olhar cada corda e ir procurando o som no piano, no instrumento que você tem em casa. Se precisar de alguma ajuda, me chama no particular que aí eu dou uma diquinha, tá bom? Gente, olha, obrigada pela presença de vocês. Foi muito O bom. que agradecemos. A gente se vê o mês que vem. Noite a todos. Tchau. Obrigada. Boa noite a todos. Gente. Boa Boa noite. noite. Tchau, Zuíla. Tchau. 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 Oi. Oi, muito obrigada.